Estamos de volta, Família Projeto de Deus, hoje conversando sobre internet e redes sociais. A gente está discutindo aqui, será que a internet é boa, ruim, afasta ou aproxima as pessoas? E a gente está aqui com o Francis Franco, que é psicólogo, com o Paulo Martelli, que é teólogo e publicitário, especializado em mídias digitais, e também o Tomás, que é especialista em mídias digitais. E eu queria perguntar, eu acho que para o Paulo, né, se as pessoas hoje, nas redes sociais, elas se preocupam em denegrir a própria imagem. Elas têm essa preocupação, olha, isso aqui eu não vou colocar porque eu tenho medo de me expor. Você percebe isso? Tem as pessoas mais comedidas ou não? Eu colocaria isso, Silvia, por faixa etária. Tá. A gente sabe assim, quanto mais jovem, a gente é mais, como é que se diz, Francis? Não mede as consequências. Não mede as consequências. A gente vai sem ter muito medo, né? Tá. Você vai ficando mais velho, você já vai tendo aquela maturidade, um pouco de medo. Então, eu acredito que nas redes sociais acontece muito isso, né? Por isso que na família tem que ter orientação. Por isso que na família os pais têm que ter acompanhamento. Por isso que na família, às vezes, os pais têm que fazer curso para entender o que é Instagram, o que é Facebook, como é que funciona a internet, como é que funcionam os programas de busca, como é que é o relacionamento, quem são os amigos do meu filho, quem são os seguidores. Está lá, segue, saiu lá, ele publicou alguma coisa, você imediatamente já está saindo. Então, assim, o jovem, ele é mais abusivo nisso daí. E se ele não mede tantas consequências, né? E pior, se ele tiver num uso, às vezes, que a gente acontece numa balada, de bebida, tudo, isso pode se tornar uma maneira muito... Porque na nossa época, às vezes, quando a gente saía e bebia, falava assim, não, nem me conta o que eu fiz ontem, né? Hoje não tem como você não contar, porque está no teu Instagram. Mim, não, na nossa época. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar, que os pais têm que acompanhar. Sim. Quando eu fui fazer o curso de pós-graduação, que eu estava querendo entender um pouco, é porque eu estava preocupado com isso. Eu tinha, na época, 50 anos. Eu cheguei lá, os meus colegas tinham 23 e os professores 35. Na minha idade, só estava o cara do cafezinho e o porteiro, entendeu? Então, mas eu quis ir atrás para conhecer. Então, isso é importante a gente entender. E eu volto a falar. Quanto mais novo, menos medo ele tem desse problema da imagem. Acho que você tocou num ponto interessante, Paulo, que é isso, né, da questão da família. A gente está falando que o jovem ele é mais impulsivo, ele tem um uso muito maior até em alguns aspectos, porque muitos desses jovens já nasceram também com uma tecnologia muito grande que a gente viu evoluir, né? A gente chama de nativos digitais, eles já nasceram com uma tecnologia que a gente só viu evoluir, né? Então, a gente tem que também dar essa orientação para os pais ou os responsáveis de acompanhar a vida digital do seu filho, né? E esse acompanhamento não necessariamente é uma fiscalização punitiva. Eu não preciso só punir, retirar, excluir, você está fazendo mau uso. É a orientação mesmo de um diálogo aberto. Eu falo muito isso para os educadores, para professores, quando eu vou em escolas ou em empresas de educação. Eu acho que esse é o grande caminho, porque realmente a gente está num período de transição, de entendimento, para onde está indo essa tecnologia. O que eu gosto de dizer é, a tecnologia talvez ela não vá voltar, ela não vai para trás, né? O telefone não vai voltar a ser orelhão, com ficha, com cartão. O telefone está no nosso bolso o tempo inteiro, ele é quase que uma extensão do nosso corpo. E a gente faz um bom uso dele, ele encurta distâncias. Mas é óbvio que a gente também, se a gente tem que aprender essas boas práticas, esses limites, é importante que os pais também, os educadores e os responsáveis por esses jovens, também minimamente entendam do ecossistema digital. Ele não precisa ser um expert em tecnologia, mas ele entender como é que funciona uma rede social, qual que é o princípio, quais são as armadilhas, as arapucas que o meu filho ou os meus sobrinhos podem cair, ele ajuda a encurtar também esse caminho mais prejudicial, né? Tomás, em cima disso que você está falando, a gente está recebendo uma mensagem aqui pelo WhatsApp, lá de Varginha, em Minas Gerais, é da Karina Aguiar. Os meus pais usavam o Facebook para me vigiar. Por divergências em relação a questões ideológicas e políticas, eu bloqueei meu pai e também a minha mãe, para que eles não vissem e depois não ficassem me perturbando sobre meu posicionamento.
É mais ou menos por aí, né? Um tipo de fiscalização ao invés de acompanhamento, de presença. Pois é, assim, a gente vive lá dentro, né? A gente passa um bom tempo da nossa vida, do nosso dia, também lá dentro. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Tem pesquisas que mostram que a gente pega o celular, em média, mais de 200 vezes por dia, ou para olhar um horário, ou para fazer alguma mensagem e tudo mais. Então, esse é um bom exemplo de como essa fiscalização punitiva ela pode não ser saudável. O grande lance é você acompanhar. Né? Eu serei pai em breve. Temos aqui outras pessoas que já são pais e já vivem essa realidade que muitos que estão nos vendo e nos ouvindo já vivem. Então, eu acho que o grande lance é você acompanhar. E acompanhar é entender também. Então, Karina, você mandou essa mensagem, muito obrigado pela sua participação. Eu dou uma dica para você aqui, né? Seus pais talvez não tenham essa familiaridade que você tem e cabe a você também mostrar para eles. Então, não bloqueia mais neles, não. Chama eles de novo para amizade e vai ensinando os dois a se relacionar, né? Isso aí. Isso aí. E nossa equipe foi para as ruas, para ouvir algumas pessoas a respeito do hábito delas com o celular. Vamos acompanhar. Não consigo ficar mais de 1 hora sem olhar no celular. Me desperta e eu acabo olhando. Eu não conseguiria ficar um dia inteiro sem celular. Não, só necessário. Só necessário. Só necessário. E mensagem, acordar de madrugada para ver se chegou mensagem? De jeito nenhum. Nunca isso, imagina. Celular é para uso exclusivo. É ver como a mãe tá, os filhos estão, só, mais nada. E se precisar, uma ligação. E seus filhos, eles ficam bastante no celular? Os filhos ficam. Bastante porque eu trabalho com celular. Mas tem vezes que você acorda de madrugada para ver se chegou mensagem. Como que é seu nível de dependência? Não, aí não, porque eu coloco no modo avião para dormir, para nada me atrapalhar. Antes de trabalhar eu ficava mais, mas como eu acordo muito cedo, então baixou bastante esse tempo de ficar no celular, WhatsApp, Facebook. Bom, são opiniões aí divergentes, dá para a gente ter alguma ideia de tem uma ideia predominando, Paulo? O que você acha nessas respostas aí? O Francis vai poder explicar psicologicamente cada pessoa por que fica. As pessoas que têm mais disciplina e consciência do que realmente vai fazer mal para ela, acaba deixando o celular dormir fora do quarto, né? O celular ele é uma ferramenta que na hora que você vai dormir, ele tem que dormir fora do quarto, né? Não vai acontecer nada durante a noite que possa mudar do celular estar do teu lado. Pelo contrário, tem pesquisas que mostram que ele pode até prejudicar o teu sono, quando ele faz um barulhinho, alguma coisa inconstante, né? A melhor coisa é colocar no modo avião e deixar fora do quarto. Ou você ter disciplinas, né? Isso é muito importante. Carlão, eu acho que o ponto principal, eu sempre volto na questão da orientação, né? Nós estamos aqui num programa de família. Então, por exemplo, eu também que faço um trabalho social na área de prevenção de drogas, dos trabalhos que a gente faz, e estatisticamente mostra que uma refeição por dia entre família faz uma diferença incrível numa proteção de prevenção ao uso abusivo de drogas. Uma refeição por dia. E hoje em dia, quando se vai almoçar, às vezes você vê todo mundo mexendo no celular, vendo. Então você tem que ter um acordo na sua casa que na hora do almoço é hora de almoçar e conversar com a família. Deixa o celular lá de lado. Meia hora, 40 minutos. Né? Na hora de dormir a mesma coisa. Ou quando a gente vai sair, vai fazer alguma coisa. Né? Ou pode até brincar. Às vezes senta depois do jantar e fica um mandando mensagem para o outro no grupo de família, né? Para brincar. Ou seja, a orientação familiar através dos pais aos filhos é fundamental. Quando a gente fala de internet, de redes sociais, não tem como a gente falar que isso é um bicho-papão que veio prejudicar a sociedade e o mundo. Não, ele veio melhorar e melhorar muito. Cabe a nós, principalmente responsáveis pela família, entender como lidar com essa situação. Inclusive, né, Paulo, eu acho que é muito importante que os pais coloquem regras e limites para os filhos, né? Hoje as pessoas entregam o celular para os filhos muito antes do que deveria, muito antes dos filhos terem a maturidade
para ter um aparelho desse, porque a hora que você vai entregar um celular para o seu filho, você precisa confiar na educação que você já deu, né? Então, se os pais vão dar o celular muito cedo, isso daí vai prejudicar grandemente. E aí colocar a regra, olha, horário e nas refeições nós não vamos usar e tudo mais, né? Importante isso. Tudo com acordos, né? Sim. Nada imposto. Imposto, conversado. Conversando. Sempre. O que acontece hoje, o mundo está fazendo com que os pais tenham que trabalhar os dois, e aí às vezes os pais chegam cansados e uma solução para ele descansar é dar um celular. Mas eles precisam ter informação do que isso pode prejudicar o futuro, né? Exato. Então, assim, eu sempre brinco, perder o futuro seria uma droga. Então, a gente precisa entender o que talvez a gente faça hoje, o Francis pode falar muito, que às vezes o pai faz algo que ele imagina que nenhum pai em sã consciência vai fazer mal para o seu filho. Mas às vezes ele não sabe que aquela atitude que ele está tendo pode ter uma consequência muito pior no futuro. O Francis, e nesse sentido, o pai fazer o mal para o filho, fazer o bem, um pai que dá um celular para o filho, em que idade pode-se dar um celular para um filho? É bom, é ruim? Como é que mede isso? Eu acredito que esse é o núcleo da questão. A gente falou sobre várias coisas, sobre vários comportamentos. O que une tudo que nós já falamos até aqui, também com a reportagem na rua, e o que a gente está entrando agora, é a questão da formação do cérebro do ser humano. Então, algo muito importante. Respondendo à sua pergunta, Carlão, diretamente, menos de 2 anos não dá nenhum tipo de aparelho. Não dá acesso à internet, não dá nada para brincar, não dá nenhum eletrônico, não tablet. Não sou eu quem digo. A Organização Mundial da Saúde diz isso, né, que é 2 anos, o cérebro da criança ainda está se formando, e até os 2 anos é bom não dar esse estímulo. E eu já entro nesse assunto. Vamos continuar, né, com relação à idade. A criança vai crescendo, etc. Como já foi abordado aqui, o jovem é inconsequente. O jovem, às vezes, abusa de alguma substância, da bebida, por exemplo, corre com o carro, corre risco, pula da cachoeira. A gente não tem esse ímpeto todo, porque a gente pensa, não, se eu pular da cachoeira, eu posso bater com a cabeça, pode ter uma pedra. A gente, quando é jovem, não pensa isso. Por quê? Faz sentido, um sentido neurológico. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, do início, da frente do cérebro, no jovem, ainda não está totalmente formado. As pesquisas mostram que, por volta dos 24 anos ou até os 28 anos, é que essa parte do cérebro, que é a parte que faz a gente tomar decisão e ter consciência dos riscos da vida, das decisões que a gente toma, só nessa idade é que vai estar formado. Então, o jovem faz isso. Aliado a isso, aí agora a gente volta. O que uma ferramenta como um tablet, como um celular, pode causar? Nós temos no nosso cérebro, explicando de forma bem breve e bem superficial, nós temos um componente químico, um neurotransmissor chamado dopamina. Cada vez que a gente tem vontade de realizar alguma coisa, cada vez que a gente consegue realizar uma tarefa, algo assim, a gente recebe uma descarga de dopamina. O que significa isso? O nosso cérebro, na verdade, está dando um joinha. Está dando um curtir para a gente, dizendo, olha, isso que você fez é muito bom, essa tarefa que você terminou, muito bem, esse prato que você comeu, muito bom. E isso, esse pico de dopamina, ele se mantém. O que as ferramentas, mídias sociais, e redes sociais fazem? Eles emulam, a palavra é essa, eles de alguma forma, de uma forma artificial, eles disparam na gente picos de dopamina. Só que são picos mesmo, porque eles são muito rápidos. Eles sobem e descem. Eu vou dar um exemplo que talvez a gente já tenha sentido e muita gente de casa deve ter sentido também. Quando foi falado aqui, no início, o Carlão começou dizendo, às vezes o celular vibra e a gente corre para ver o que é. Pois é. Existem pessoas, que, em maior ou menor grau, quando o celular toca ou vibra, a pessoa já começa a ter sentimentos fisiológicos, ou seja,
o coração já dispara, a respiração já fica um pouco mais Principalmente se ela rápida. está esperando o namorado, a pessoa que você está apaixonada. Né? Ou se ela postou uma foto e ela está esperando alguém fazer algum comentário, ou curtir e tal. Isso cria uma dependência, né? Uma dependência química, que é comparável, acreditado por pesquisas, é comparável à cocaína. Então, a dopamina, que é algo natural, acaba causando isso na gente. Então, tem muitos jovens, principalmente o jovem. Por que eu estou citando o jovem aqui? Porque o cérebro dele ainda não está totalmente formado. A criança, menos ainda. E aí o pai, na melhor das intenções, a mãe também, porque está cansado, né, e tal, como o Paulo disse, dá um tablet. Você está fomentando na criança, ela vai aprender a conviver com picos de dopamina. E isso, no futuro, depois posso entrar nesse assunto, é muito ruim, porque é uma adição. Ou seja, é um vício. É um vício. De fato. E depois, para reverter isso, é bem complicado. Tomás, prestou atenção aí? Sei que está esperando... Quando que vai nascer? Em setembro, a Marina nasce em setembro. Uma menininha vai nascer em setembro, está perto aí. Prestou atenção. Você já conversou com a sua esposa, alguma coisa com relação a isso? Você que é da área, como é que você lida com isso? A gente tem conversado um pouco, claro, ainda seria um pouquinho mais para frente, né? A gente tem até pesquisado um pouco sobre esse lance de quais são as idades ideais. A Organização Mundial da Saúde realmente recomenda que até 2 anos é 0 minuto de tela. A gente tem conversado um pouquinho sobre isso. A minha esposa, a Aline, ela é psiquiatra, então a gente até faz alguns trabalhos em conjunto, unificando um pouco essa área, né? A gente fala sobre algumas dessas cyberviolências que, sei lá, no futuro talvez a Marina possa encontrar aí nesse trato do digital, seja na escola, seja usando mesmo as redes em alguma situação. A gente se preocupa, claro, né, como pai. Eu sempre tento olhar isso, esse movimento todo, sempre com os dois pontos, né? A parte muito boa que ela traz, mas a parte também um pouquinho mais complicada. E eu acho que vai ser uma realidade que a gente vai ter que lidar, né? E a gente está falando isso, eu falo para os pais, agora eu vou falar para mim também, né? Eu também tenho que fazer isso, eu também tenho que impor limites, eu também tenho que colocar regras, eu também tenho que orientar. É saudável que eu não fiscalize, é saudável que eu oriente, que a minha esposa também possa participar disso, talvez mesmo que ela não seja uma expert digital, mas que ela entenda o ecossistema, que ela também possa contribuir. Eu acho que esse é o grande recado, a gente vai falando, né? E tem uma coisa que sempre me chama muita atenção, quanto mais tecnológico a gente fica, quanto mais digital a gente fica, mais a gente volta para entender os hábitos das pessoas, a gente volta para entender o que é o ser humano, né? o que move o ser humano. Né? Então, eu acho que faz parte desse entendimento chegar, né, nesse caminho novo aí. Certo. E falando nisso, o Vaticano se preocupa com as ameaças que são apresentadas às crianças pela internet. Acompanhe a reportagem. Ameaças que são apresentadas para as crianças na internet continuam aumentando com as tecnologias mais recentes. Extorsões online como sexting e cyberbullying. A Universidade Gregoriana do Vaticano quer fornecer assistência técnica, educacional e soluções legais para coibir esses problemas que colocam o jovem em perigo. Precisamos perceber que a internet é um instrumento precioso para a comunicação, para a conexão de pessoas. Mas a internet também trouxe muitos riscos, e um grande risco é em relação ao abuso de menores na internet, através da divulgação de imagens sexuais e vídeos, e o uso e o abuso do presente instrumento. Por experiência, sabe-se que os perigos mudam e evoluem continuamente, e assim, a sociedade deve agir de forma coordenada para evitar problemas futuros. Muita coisa que está a caminho, que foi desenvolvido pelos provedores de internet, não é tão eficaz como deveria ser. A culpa não é porque os jovens são muito inteligentes para lidar com isso. O uso de filtros poderia ajudar a diminuir estes abusos. Como nós vimos aí, ainda existem... A gente está aprendendo a lidar com isso, e inclusive a igreja. Paulo, você que trabalha, você já mencionou aqui o trabalho com Free Mind e tudo. Você conhece alguma outra iniciativa dentro da igreja para trabalhar com essa adição, no caso da internet ou desses perigos virtuais? A
Com certeza deve ter, viu, Carlão? É assim, nós temos, por exemplo, a Pastoral da Sobriedade, que hoje eu acho que ela está com 1.800 grupos em todo o Brasil, é um trabalho na área de adição, no que a gente chama de drogas lícitas e ilícitas, né? Mas que também começa a entender um pouco essa questão da dependência digital, porque acaba levando também, né? São coisas que a gente tem que alertar os pais de que, às vezes, quando você deixa o seu filho totalmente interagindo só com o celular dele, todos os perigos que ele corre, o risco, e isso deixa ele vulnerável, né? As vulnerabilidades é que faz com que a pessoa acabe usando e depois acaba usando de uma maneira nociva e acaba usando de uma maneira nociva, acaba chegando a uma dependência química que é uma doença que depois é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura, mas ela tem prevenção, como um diabetes, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam. Eu falo assim, informação, capacitação e mobilização é um tripé muito importante para a área digital, para os pais com relação aos filhos, né? Então, às vezes os pais se alienam a buscar informação. Isso não é comigo, acho que o Francis colocou, né? Não, isso não é para a minha idade e tal. Não, precisa ir atrás, ele precisa se capacitar com isso, precisa se mobilizar. Porque senão ele até perde a autoridade em relação a isso e em relação ao filho também, né? É importantíssimo. Né? Então, como diz aquela moça de Varginha que ela bloqueou, talvez faltou para os pais a sensibilidade de entender como ela estava usando o Facebook, né? E o Facebook não é um lugar para você perseguir o seu filho e saber. Não, pelo contrário, é para você. É uma rede de relacionamento. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, que as famílias entendam isso e que os pais estejam sensibilizados em buscar essa informação. Tá certo. E nós fizemos aqui uma enquete, né, se a internet ela aproxima ou se ela afasta as pessoas. E a gente tem uma parcial dessa enquete. Vamos ver, né? Ela se afasta ou se aproxima as pessoas. E 56% acha que a internet afasta e 44% das pessoas acham que ela está aproximando. Vai dar segundo turno. Tá? Vamos ver, tá quase empatado aí. Então, a gente fez essa parcial e nós vamos continuar falando sobre isso. O assunto hoje está muito bacana, com esses especialistas, né? E a gente gostaria que você ficasse conosco e aguarde que nós vamos para um breve intervalo.